subtraio da quantidade que eu observo, eu tenho uma diferença. Quando eu pego isso e divido pela quantidade de heterozigotos de Hardbinder, eu tenho uma diferença média. Tá bom? Então, o coeficiente F é chamado de coeficiente de endocruzamento, e ele é a diferença média dos heterozigotos que eu espero para os heterozigotos que eu observo. É uma fórmula muito simples, é uma fração, tá? E você só precisa substituir dois valores, né? Já que o valor de cima é igual ao valor de baixo. Tá? Então, olha só, um exemplo bem hipotético aqui. Considere uma população de répteis com frequência P 0,4. Ele está me dizendo que a frequência de alelos dominantes é de 0,4. Qual a frequência de heterozigotos esperada? Esperada em quê? Esperada em Hardbinder. É só lembrar que Hardbinder prediz que em uma população em equilíbrio, a quantidade de heterozigotos é de 2pq. A gente sabe que P mais Q é igual a 1, então P é 0,4, automaticamente Q é 0,6. 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48%, ou 0,48. Vamos lá. Se uma população ela tem 100 indivíduos, se ela tem 100 indivíduos, uma população com 100 indivíduos, eu espero que 48% desses indivíduos eles sejam heterozigotos. Isso vai me dar a primeira intuição de que essa população ela poderia estar em equilíbrio. Se eu chego nessa população e faço as minhas análises genéticas e percebo que a quantidade de heterozigotos, que era para ser 48, ela é de 12, certo? Eu tenho uma redução de heterozigotos. E aí eu utilizo a fórmula, por exemplo. Tá? Então, o coeficiente F, ele vai ser o quê? Quantidade de Hardbinder, 48. É o que eu espero. Não é isso? Beleza. Eu falei para vocês que eu observei na população e não tinha 48, tinha só 12. Então, menos 12 observado, dividido pelo mesmo 48. Só para vocês verem mais ou menos como é que fica. Tá? Então, 48 menos 12, 36. Dividido por 48, 0,75. O que está me dizendo? Esse cálculo está me dizendo de forma básica. Ele está me dizendo que eu tenho 75% de chance de que os acasalamentos dentro dessa população estejam acontecendo de forma preferencial e positiva. Certo? E vocês têm um gráfico mostrando diversas situações, como autocruzamento, cruzamento de irmãos puro sangue e acasalamento genitor-filhote. Esses são os três principais padrões de endocruzamento positivo que a gente tem. É quando pais cruzam com filhos, quando irmãos cruzam com irmãos, e por último, que seria o mais terrível de todos do ponto de vista genético, é o autocruzamento, quando o indivíduo ele consegue se autofecundar. Tá bem? Então, quando você olha esse valor de 0,75%, ele está mostrando que eu tenho 75% de chance, tá, de que essa população esteja sofrendo endocruzamento. Aí, parte para a investigação para poder saber, né, qual é o tipo de endocruzamento que a população está sendo sujeita. Tá bem? Sendo que eu tenho essas três possibilidades. Acasalamento genitor-filhote é o menos grave de todos, geneticamente falando. Acasalamento entre filhotes, irmãos puros, né? E eu tenho um acasalamento, por último, que seria o autocruzamento, que seria o mais danoso, né? Já que não tem como ser mais igual do que você mesmo, já que vocês me entendem aí do ponto de vista genético. Tá bom? Você dá uma olhada nos gráficos com mais atenção quando chegar em casa. Quando chegar em casa, ó, já está em casa tudo isso, né? Se vocês estiverem no tempo de estudo, tá bem? E esse arquivo ele já foi mandado tanto para o Moodle quanto para o grupo de WhatsApp. Então vamos só reforçar. Como eu calculo o coeficiente de endocruzamento? A partir dos heterozigotos que eu espero em Hardbinder, menos o que eu observo e que a questão ela vai trazer para mim. Tá? Pego essa subtração e divido pela quantidade de heterozigotos de Hardbinder esperados. Tá?
Gente, olha só, uma outra coisa que eu falei para vocês, lá em Hardwire, daqueles fatores, é que a população teria que ser infinita, ou pelo menos grande o suficiente. Qual é o problema de, mesmo que os acasalamentos ocorram aleatoriamente, qual é o problema de eu ter uma população pequena? Tá? Olha só, mesmo que o acasalamento seja aleatório, tá? Se eu tiver uma população muito pequena, como vocês estão vendo aí na imagem, eu vou ter um evento chamado de efeito fundador. Tá? Sabendo que a tendência dos acasalamentos é serem preferenciais positivos, se eu tiver uma população muito pequena, normalmente populações de ilhas ou populações de regiões que têm alguma barreira geográfica, eu vou ter um pequeno grupo de indivíduos que vai acabar dando origem a uma população com números de indivíduos maiores, mas que teve uma origem única genética. Tá? Então, olha só para vocês verem aí. Se eu tenho uma população que passa por um evento, ou que naturalmente ela é pequena, chega um momento que eu vou ter aquelas três situações: pais cruzando com filhos, irmãos cruzando com irmãos, e indivíduos, se for possível biologicamente falando, indivíduos que vão se autocruzar. Dessa forma, eu tenho uma tendência com o passar do tempo, o aumento dos homozigotos, como a gente já viu, por essa questão natural, e isso vai ser causado não só por deriva genética. Tá? A deriva genética vai ser a consequência final do processo. Mas eu acabo dizendo que isso foi obra de um efeito chamado de efeito fundador. O que seria o efeito fundador, então, do ponto de vista de genética das populações? Efeito fundador é quando eu tenho uma matriz muito pequena de genótipos que vai dar origem a uma população muito maior. Se eu tenho uma variabilidade muito pequena no início, eu não tenho como, em tempo hábil, de aumentar essa variabilidade nos próximos 20, 40 anos. Então, o efeito fundador é uma consequência, causa e consequência ao mesmo tempo, de uma população que não seja uma população infinita, uma população grande, do jeito que a gente falou lá em Hardwire. Tá? Então a gente está vendo, na verdade, aqui consequências, que são consequências reais, de quando uma população ela não está e não segue aqueles pressupostos que a gente falou lá da população em equilíbrio. Tá? Então, quando a população ela não é infinita, ela passa por um efeito chamado de efeito fundador, o efeito gargalo, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Tá? Bottleneck significa gargalo. Então, é uma causa e consequência da diminuição drástica da diversidade genética de uma população quando o início de uma população é fundado por um grupo pequeno de indivíduos. Tá? Daí o problema, inclusive, da redução das espécies a níveis, da redução das populações naturais a níveis mínimos. Essa espécie ela se reduz em variabilidade, se reduz principalmente em possibilidade de acasalamento, e aí, com o passar do tempo, a gente vai ter cada vez mais uma tendência do endocruzamento nessas populações. Se vocês pensarem, uma população fundada por 20, 25, 30 indivíduos, né, ou um pouco mais 100 indivíduos, ao longo do tempo, chega um momento que eu não tenho mais outras possibilidades de acasalamento que não sejam acasalamentos preferenciais. Então, o efeito gargalo, o efeito fundador, com a consequência de populações que são reduzidas a números muito pequenos, isso tem a ver com a genética de populações, mas também com a questão da biologia da conservação. E quando a população não é tão mixa, ou seja, quando ela não é, os cruzamentos não são aleatórios, a população ela tende a acasalamentos preferenciais que reduz o número de heterozigotos e aumenta drasticamente o número de homozigotos na população. E aí a gente chega no finalzinho da aula, tá? Porque para vocês que a gente ia até às 4h30 mais ou menos, tá? A gente chega no finalzinho da aula sobre uma outra coisa, tá? O terceiro e último ponto, das coisas que podem ser evitadas e devem ser evitadas para a população não tender ao fim do ponto de vista genético. Falei para vocês que no equilíbrio de Hardwire, as populações precisam ter proporção igual de machos e fêmeas. E é comum a gente imaginar que as populações tenham, de alguma forma, um equilíbrio razoável em relação a essas proporções, mas vocês sabem que naturalmente não ocorre isso. A gente tem, inclusive, fruto do efeito fundador, que a gente acabou de mencionar, a redução desses indivíduos, e muitas vezes as populações podem ter muitos indivíduos, mas uma proporção de machos e fêmeas muito distante. Então existem populações naturais com 80, 86, 90% de machos ou fêmeas, e vocês acabam percebendo que quando eu tenho uma diferença grande, não vai ser todo mundo que vai encontrar parceiro para reproduzir. Então, uma outra coisa que analisar
em ecologia de populações, principalmente quando está falando de genética e de biologia da conservação, é como é que anda em uma população natural a frequência de machos e fêmeas ali dentro. Bem? Daí, quando a gente fala de diferença de macho e fêmea, a gente vai ter um termo novo, e o último de hoje, eu tenho introduzido aqui, que é o tamanho das populações. Tá? O tamanho absoluto das populações é o tamanho em relação a número de indivíduos, independente de machos e fêmeas. E o que a gente está vendo aqui agora, para finalizar a aula, é que as populações têm um tamanho absoluto e têm um tamanho efetivo. O tamanho efetivo das populações, ela vai precisar, de novo, de um cálculo último de hoje, mas ela vai me dar o valor mais real, o potencial de reprodução daquele grupo de indivíduos. Uma vez que, se eu tenho 100 indivíduos, e dentre desses 90 são fêmeas e 10 são machos, vocês percebam que, embora a população tenha tamanho de 100 indivíduos, o tamanho efetivo dela vai ser bem menor, já que eu só posso cruzar 10 machos com 10 fêmeas, considerando que cada um só cruza com uma fêmea. Certo? Esse ponto final que eu mencionei aqui para vocês, ele vai variar de espécie para espécie, mas a gente está considerando um padrão básico que seria um macho para uma fêmea. Ok? Então, a gente tem vários exemplos, inclusive artigos relatando, como vocês estão vendo aí na imagem, de populações que foram oscilando de 100 indivíduos no primeiro ano, 120 no segundo, 50 no terceiro, passando, e ao longo de 5 anos, a gente teve uma média, obviamente, muitos saíram, migraram, outros morreram, nasceram novos, como vocês fizeram na área. Mas preste atenção, eu tenho exemplos, por exemplo, de uma média de indivíduos de 74, mas um tamanho efetivo da população de 50. Isso significa dizer que, embora eu tenha uma quantidade de indivíduos X, eu posso ter uma quantidade inferior a X funcional. Tá bem? Então, como é que a gente define o tamanho efetivo populacional de uma determinada população? O número efetivo de indivíduos de uma população vai levar em consideração o número de machos e o número de fêmeas, seguindo a forma que vocês estão vendo aí na imagem. Tá? No meu numerador, eu vou colocar esse conjunto de multiplicações, que é 4 vezes o número de fêmeas vezes o número de machos, dividido por um denominador que é uma soma, o número de machos mais o número de fêmeas. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, só para a gente poder perceber. Olha só. Em elefantes marinhos das Ilhas Falkland, encontrou-se 550 fêmeas. Esse exemplo é real, tá? É uma economia da natureza e foi feito e publicado em um artigo. 550 fêmeas e 45 machos. Considerando que todos os machos participem da reprodução, pergunto qual o tamanho da população e qual o tamanho efetivo populacional. O tamanho da população é o tamanho absoluto, é muito fácil, só somar os machos e a fêmea. Obviamente, eu tenho essas duas categorias. Tá? Então, 550 mais 45, eu tenho a resposta aqui. A minha população, ela tem 595 indivíduos. A gente poderia sugerir que é um número grande de indivíduos. Tá? Então, eu poderia, por acaso, achar que essa população está em desenvolvimento, ela está crescendo, ela está com uma taxa reprodutiva alta. Se eu olhasse para o tamanho absoluto. Mas qual seria o tamanho efetivo populacional? Eu olho e já percebo uma grande diferença entre fêmeas e machos. Daí, eu preciso utilizar a minha fórmula. Qual é a fórmula? 4, vocês estão vendo aqui nesse slide de trás, vezes número de macho, 45. Número de fêmeas, 550. Em cima, só multiplicação. Embaixo, a soma de machos e fêmeas, que coincide, como vocês estão percebendo, com o tamanho total da população. A gente já viu que é de 595, dividido por 595. Olha só como é que fica. 4 vezes 45 vezes 550. Como é tudo multiplicação, não tem ordem e não vai mudar nada. Ok? Esse valor de 99 mil dividido por 595. Vou passar o slide aqui para vocês verem, acho que tem a resposta. Olha só. Dividido esse 99 mil por 595, eu tenho 166, tá certo? O que isso me diz?
que, embora tenha um tamanho da população total de quase 600 indivíduos, 595, efetivamente reproduzindo, só tem 166. Então, aquela população que me pareceu muito numerosa no início, se eu estivesse fazendo um projeto de população, agora, quando eu vejo o tamanho efetivo populacional, ela está, na verdade, com 166 indivíduos, isso porque todos os machos estavam aptos a reproduzir. Tá bem? Então, percebam que o tamanho da população nem sempre condiz com o tamanho efetivo populacional. O tamanho efetivo, toda vez que eu tiver uma diferença nas proporções de macho e fêmea, vai ser cada vez menor. Tá? Então, às vezes, eu tenho populações que aparentemente são numerosas, são abundantes, e que geneticamente elas estão em déficit, porque eu não tenho uma frequência de machos e fêmeas em proporção adequada. Por que eu não tenho? Porque essa população ela pode ter vindo de um longo processo de gargalo genético, por aquele efeito fundador que mencionei para vocês. Gente, eu coloquei uma tabela para vocês treinarem em casa, tá? Só com os números de macho, números de fêmea e a proporção sexual. A primeira coluna tem assim e tem a resposta depois. Obviamente, para a gente a resposta não importa, só quero que vocês treinem e chequem se a numeração está batendo. Tá bom? Fim da aula, eu vou habilitar para vocês aqui agora a chamada. Digitem EcoAgro 2020 e às 5 horas eu fecho, tá? Se vocês tiverem, não tem problema só digitar EcoAgro, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se por acaso tiver, e fale aí no chat, por favor. Ou por áudio, se vocês quiserem abrir o microfone, então,